e determinou que esses funcionários públicos fossem afastados das suas funções. Ora, esses funcionários públicos, se eu não me engano, em torno de 98 mil, eles são importantes porque prestam serviços na área educacional. Eu quero dizer, candidato, que o senhor não pode usar pesquisas para contrariar resultados da urna. O senhor perdeu as eleições em Minas Gerais e foi muito mal avaliado por ter perdido. O senhor pode fazer qualquer outra sofisma, mas o senhor perdeu. Esse é um fato inconteste. Além disso, candidato, eu queria dizer que é muito importante a gente esclarecer aqui para o telespectador, para a pessoa que até agora está nos assistindo, a dona de casa, que, de fato, nós estamos discutindo muito Minas Gerais, porque o senhor teve a sua vida política lá em Minas Gerais. Eu, de fato, saí de Minas Gerais, mas eu não saí a passeio, viu, senador? Eu saí porque fui perseguida pela ditadura militar, que posteriormente me deteve por 3 anos. Agora, candidato, eu quero dizer para o senhor que eu acredito fundamentalmente que o Brasil precisa de políticas sociais consistentes e políticas de serviço público. Por quê? Porque tem um acúmulo de atraso. Não investiam no Brasil em mobilidade urbana. O meu governo foi o primeiro governo que investiu 143 bilhões, 9 metrôs, vários VLTs, 189 corredores de ônibus. É isso que aconteceu, candidato. É um déficit nos serviços públicos brasileiros. Candidata, voltando a Minas Gerais, com muita alegria. A senhora está enganada. Todas as eleições que eu disputei em Minas Gerais nos últimos anos, eu venci. E venci no primeiro turno o PT. Venci como governador, venci na reeleição, elegi meu sucessor. Vamos respeitar que os mineiros possam decidir ainda o que vai acontecer na eleição presidencial. Fiz apenas um registro em razão da sua propaganda eleitoral. Essa lei a qual a senhora se refere, provavelmente muito mal informada, chama-se Lei 100. Na verdade, ela permitia a proteção de serventes de escolas, na sua grande maioria, e de professores que não tinham proteção previdenciária. Sabe com quem foi feita essa negociação, candidato? Com o governo do presidente Lula. Sabe quem votou a favor dessa lei na Assembleia Legislativa? O seu partido, o PT. Uma grande negociação que foi feita em favor dessas pessoas que em idade avançada não tinham proteção previdenciária. O Supremo tomou uma decisão que tem que ser respeitada. Não é possível a senhora trazer um tema desse sem conhecê-lo em profundidade. É porque isso não tem sequer parentesco com a meritocracia. Sinto muito, mas, candidato, vocês não podem falar em meritocracia quando fazem uma ação dessas. Além disso, eu queria dizer uma coisa. Eu acredito que o Brasil precisa de avançar. E acho que esse avanço é fundamental que seja feito. Agora, não podemos ficar mudando os fatos. O senhor perdeu na eleição do primeiro turno. Foi isso que aconteceu. Por algo será que o senhor tenha perdido. Até acredito que o senhor ficou muito surpreso. Eu queria voltar a uma questão que eu considero muito importante. As creches. Eu queria dizer que nenhum dos governos tucanos fizeram creches em número suficiente para as crianças brasileiras. Acho estarrecedor que o senhor venha falar para mim de creches. Nós fizemos um imenso esforço. Mais de 2.000 creches construídas e mais de 4.000 em construção. Candidata Dilma Rousseff, sua pergunta. Candidato, de uma coisa nós, do meu governo e do governo do presidente Lula, temos muito orgulho. O fato de termos mudado a lógica no Brasil, que era a lógica do desemprego, a lógica do retrocesso. Acho que o povo brasileiro tem de ter muito medo, porque está em questão se vai ou não vai continuar dando emprego. Nós, nesse período de crise em que o mundo desempregou 60 milhões de pessoas, nós empregamos 12 milhões. Agora, que numa reunião do G20, dizem que as 20 maiores economias têm 100 milhões de desempregados, nós criamos no mesmo período 5 milhões e 600 mil empregos.
Essa é uma realidade que ninguém pode dizer que ou está confusa, ou não é bem assim, ou criar uma lenda. Candidato, o que o senhor fez e fará para criar empregos? Candidata, a senhora volta com o discurso do medo. Realmente há medo hoje na sociedade brasileira. Há medo do PT governar por mais 4 anos. Porque a grande verdade é que os empregos estão indo embora, por uma lógica muito simples. País que não cresce não gera empregos, candidata. Os empregos de melhor remuneração desse país foram embora, porque a indústria participa hoje na constituição do nosso produto interno com menos do que participava 60 anos atrás, quando Juscelino era o presidente da República. É o pior desempenho da indústria de todos esses últimos 50 anos, candidato. O que eu vou fazer é resgatar a credibilidade do país. Eu vou atrair de novo investimentos que vão ser nossos parceiros na infraestrutura, nas políticas sociais, quando for o caso. Nós temos a capacidade, candidata, pelos quadros que nós temos, pela capacidade que já demonstramos no passado de acenar para um futuro diferente desse que nós aí hoje estamos vendo. E vamos fazer crescimento garantindo sim o avanço nas políticas sociais. Eu não sei porque ele incomoda tanto eu dizer aqui que no DNA do Bolsa Família está assim o PSDB. A história não se muda, candidata. Está aqui a lei que criou o Bolsa Família, a lei número 10.836, diz simplesmente o seguinte: o Bolsa Família será criado a partir da unificação do Bolsa Escola, do Vale Gás, do Bolsa Alimentação e do Cadastro Único. E vou abrir aspas, candidata. É preciso um pouco de generosidade para o presidente Lula no dia do lançamento do Bolsa Família. Lembro aqui o governador Marconi Perillo, disse Lula: faço justiça. Além de ser o estado que mais tem essa política de renda, do PSDB, foi o companheiro que na primeira reunião que tivemos de governadores sugeriu a ideia da unificação das políticas de assistência social nesse país. Não sei se foi ele também que sugeriu que fosse colocado na gaveta o programa social chamado Fome Zero do PT. Portanto, generosidade não faz mal a ninguém, candidato. De fato, candidato, o presidente Lula é generoso, mas o senhor está fabulando, o senhor está inventando uma história que não existe. O Bolsa Família não tem nenhum parentesco com os programas sociais dos governos tucanos. Agora, eu queria comentar uma questão que eu achei muito grave, candidato. Nós, de fato, temos a menor taxa de desemprego hoje da história das últimas 3 décadas. E, candidato, essa é uma taxa próxima do pleno emprego. Aí o senhor disse que era pleno emprego de 2 salários mínimos. Eu quero dizer para o senhor, 70% dos trabalhadores brasileiros ganham 2 salários mínimos. Nós queremos avançar nisso. Por isso criamos o Pronatec, que vocês tinham proibido. Além disso, candidato, só quem nunca esteve desempregado ou quem não tem sensibilidade pode achar que uma pessoa sem emprego está melhor que uma pessoa com emprego. Por isso, eu acredito no seguinte: eu acredito que esse nível de emprego é fundamental para o país poder avançar. Eu não consigo também achar que possa alguém considerar que alguém sem emprego está melhor do que alguém com emprego. Não sei quem disse isso, candidata. O que eu quero aqui reafirmar é que nós precisamos melhorar sim a qualidade do emprego no Brasil, e não será crescendo zero como nós vamos crescer esse ano que isso vai acontecer. Lamentavelmente, candidata Dilma, o seu governo perdeu a capacidade de inspirar confiança. O seu governo perdeu a capacidade de fazer com que os investimentos voltem ao Brasil. Sem investimento, candidata, não há emprego. E os mais penalizados serão os mais pobres. Os mais penalizados serão, inclusive, os detentores hoje dos programas de transferência de renda. O Brasil precisa encerrar essa fase. Vamos entrar numa fase virtuosa, onde nós possamos unir o Brasil, onde nós possamos fazer esforços, sim, para que o Brasil volte a ser respeitado. E isso passa exatamente por atitudes de um governo que venha reconhecer os equívocos. E o seu governo, infelizmente, não demonstra a capacidade de reconhecer que fracassou, candidato. Esta rodada termina aqui. Logo após o intervalo, voltamos para o último bloco deste debate. Eleições 2014, você decide na Band.